Olá, pessoal. Vamos pensar agora nas derivadas de funções vetoriais. Então, a gente mais uma vez vai introduzir esse conceito, que são as derivadas, já em um contexto aplicado. A gente vai pensar sempre, no caso de funções vetoriais, em um objeto em deslocamento. E a derivada ela vai ter um significado bem parecido com aquele de funções de uma variável lá em cálculo 1, nesse exemplo mais clássico que a gente tem, de deslocamento em um eixo, deslocamento retilíneo. Então vamos pensar que a gente tem um objeto em deslocamento, com uma posição S de t dada em função do tempo. Só que essa posição S de t, ela é um valor ali naquele eixo. É como se aqui a gente tivesse o eixo x, para t igual a 2, a posição S igual a x é 6 metros, e, por exemplo, para t igual a 4, a gente tem uma posição de 9 metros, por exemplo. Deslocamento retilíneo, posição como função do tempo. E a gente vai construir essa ideia de derivada a partir da ideia de velocidade média. Então, se a gente quer calcular a velocidade média desse objeto aqui no intervalo de tempo que vai de t igual a 2 até t igual a 4, como que a gente pode fazer isso? Se vocês quiserem, vocês podem fazer a conta, talvez pausando o vídeo, mas como que a gente pode fazer isso? A velocidade média é calculada como a variação na posição, que vai de 6 até 9, dividida pela variação no tempo, que vai de 2 até 4. Então, essa variação de 3 no de deslocamento, né? Dividido pela variação do tempo de 2, dá 1,5, e no caso aqui a nossa unidade seria metros por segundo. E como que a gente constrói a ideia de derivada a partir disso? Porque a gente gostaria de saber, também, além da velocidade média, qual é a velocidade do objeto nesse instante de tempo t igual a 2. Então, essa velocidade aqui é a velocidade média do objeto em todo esse intervalo que ele percorreu. Mas essa velocidade média não é necessariamente igual à velocidade que o objeto tinha quando t igual a 2. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Ao invés de considerar um intervalo de 2 segundos, a gente pode considerar um intervalo que vai de t igual a 2 até t igual a 2,1 ou 2,1. Então, nesse intervalo de 1/10 de segundo, a gente poderia calcular essa velocidade média e ela provavelmente estaria mais próxima da velocidade que o objeto tinha lá no velocímetro dele quando t igual a 2. E, na verdade, se a gente considerar aqui 2,001, considerando agora um intervalo de 1 milésimo de segundo, provavelmente essa velocidade média vai estar mais próxima ainda da velocidade instantânea do objeto, quando t igual a 2. Então, como que a gente define essa velocidade instantânea, quando t igual a 2? A gente vai considerar o limite da velocidade média que a gente está calculando, quando esse segundo valor, t, se aproxima cada vez mais de 2. Então, está aqui nessa fração o cálculo da velocidade média, ΔS sobre ΔT, só que quando a gente toma esse limite, quando o segundo valor, t, se aproxima de 2, a gente tem, no limite, a velocidade instantânea. E essa velocidade instantânea é a derivada da função s de t, certo? E esse limite aqui é o que define as derivadas lá em cálculo 1. Então, está aqui. A derivada da função no ponto 2 é definida por esse limite. E por conta de todo esse nosso raciocínio, a gente interpreta a derivada como a velocidade do objeto no instante t igual a 2. E essa mesma ideia a gente vai seguir para definir derivadas de funções vetoriais. Então, a gente vai pensar agora que a gente tem uma função vetorial r de t, vamos supor que é uma função vetorial de R2, mas o raciocínio também se aplica a funções de R3. Mas vamos pensar que essa função vetorial descreve a trajetória de um objeto em deslocamento, assim como nós estávamos pensando até aqui na nossa disciplina. Quando a gente considera esse quociente aqui, ele é muito parecido com esse quociente. A gente tem a posição no instante de tempo t, menos a posição no instante de tempo 2, dividido pelo tamanho
pelo comprimento desse intervalo de tempo. Então, isso aqui a gente vai interpretar como a velocidade média do objeto nesse intervalo de tempo 2t da mesma maneira. A diferença é que aqui, esse quociente ele é vetorial, certo? Porque aqui a gente tem uma diferença de dois vetores. E a gente está multiplicando esse vetor por 1 sobre t menos 2, certo? E aqui, na notação mais usual do que a gente está fazendo de derivada de funções vetoriais, a gente vai fazer essa mudança aqui de variáveis. A gente vai chamar t menos 2 de h. Então, esse denominador t menos 2 vai ser igual a h. E a variável t que aparece aqui, isolando t nessa equação, a gente vai ter t igual a 2 mais h. E o nosso intervalo de tempo, aqui embaixo, a gente pode reescrever dessa maneira, de 2 até t, ou seja, de 2 até 2 mais h. E o que a gente vai fazer é bastante análogo ao que a gente discutiu agora há pouco. A gente vai em direção dessa ideia de velocidade instantânea através do limite, tomando a velocidade média no intervalo de tempo cada vez menor. Então, aqui a gente vai tomar o limite desse quociente aqui quando t se aproxima de 2. Mas agora a gente está considerando h como a nossa variável. Né? Então, a gente vê por aqui nessa equação que quando t se aproxima de 2, h, que é o tamanho do intervalo, se aproxima de zero. Então, a gente vai enxergar, né, a velocidade instantânea, no caso vetorial, também através de um limite como esse, destacando que a função f aqui é vetorial, e é isso que a gente vai definir como a derivada da função vetorial f. Nesse caso, no ponto t igual a 2, mas que a gente pode considerar num ponto t igual a qualquer. Então, vai ser essa a nossa definição de derivada de uma função vetorial. E aqui a gente já está colocando isso num contexto aplicado, afirmando que a derivada de uma função vetorial representa a velocidade instantânea vetorial de um objeto em deslocamento. Então, está aqui a nossa definição de derivada. Se a gente tem uma função r de t vetorial definida em um intervalo, contendo t igual a a derivada da função vetorial nesse ponto é definida como um vetor, e aqui é importante destacar que o resultado desse limite, o valor desse limite, ele é vetorial. Então, como esse objeto ele está se deslocando em R2, por exemplo, a gente vai descrever a velocidade dele não só com um escalar, um número, 20 km por hora. Ele vai ter 20 km por hora, direção e sentido. Por isso que a gente tem uma velocidade vetorial. Então, aqui, a derivada no ponto t igual a é definida como limite que a gente colocou agora há pouco. Caso o limite exista, é importante destacar porque lá, assim como em cálculo 1, é possível que um limite como esse não exista. Então, se o limite existir, a gente diz que a função é diferenciável em t igual a, e aqui o domínio da função derivada vai ser o conjunto de todos os valores reais para os quais essa função está bem definida. Então, a gente pode considerar essa derivada no ponto a igual a 2 ou a igual a 3. Então, a gente encara essa derivada também como uma função que depende do valor de t que a gente insere ali. Nesse caso, explicitamente, né, como o valor de a que a gente insere aqui nessa definição. Então, está aqui a nossa definição completinha com o texto estava faltando. Então, vamos pensar geometricamente. O que a gente está fazendo nessa definição? Aqui a gente tem um ponto A, que é um valor de t, né? Então, aqui na nossa figura, esse valor vetorial R de A é o nosso valor R de t. A gente tem dois valores da função vetorial aqui, que são dois vetores diferentes, que são R de t e R de t mais h. No contexto de um objeto em deslocamento, o que isso significa? A gente tem a posição do objeto no instante t e a posição do objeto no instante t mais h. De novo, um intervalo de tempo de comprimento h. Quando a gente considera essa diferença, bem, lá de geometria analítica, a gente tem que a diferença de dois vetores é feita dessa forma. Né? Tem a origem em r de t e a outra extremidade em r de t mais h, no caso dessa diferença. E aqui a gente está multiplicando essa diferença por 1
sobre h. E o que acontece quando a gente tem 1 sobre h? A gente está imaginando um limite quando h se aproxima de zero, ou seja, valores pequenos de h. Então, aqui, a gente está multiplicando essa diferença por 1 sobre um número pequeno, por exemplo, 0,1. Então, aqui, esse quociente ele seria igual a 10. Então, à medida que essa diferença vai diminuindo, assim como a gente viu no caso de limite de funções vetoriais, a gente vai multiplicando essa diferença por um número cada vez maior, à medida que o h fica cada vez menor. Então, a gente tem no limite um vetor que estabiliza esse processo. É o resultado do limite que vai ser o vetor derivado, conforme a gente pode ver nessa animação a seguir. Então, aqui a gente tem primeiro ilustrada apenas a diferença dos dois vetores, posição do objeto no instante t mais h e no instante t. À medida que h, que é o tamanho do intervalo de tempo, fica cada vez menor, essa diferença fica cada vez menor. Mas a gente vai multiplicar isso agora por 1 sobre h, certo? Então, o que vai acontecer aqui nessa animação? A gente continua tendo em azul a diferença ficando cada vez menor, mas agora o quociente que define o limite da derivada, ou seja, já multiplicando essa diferença por 1 sobre h, esse limite vai se estabilizando, ou seja, à medida que h se aproxima de zero, a gente tem um certo vetor vermelho que é o resultado do limite. E esse resultado do limite é o vetor derivado, o vetor velocidade do objeto nesse instante de tempo t. E a gente pode ver aqui uma propriedade importante já nessa figura, a gente vai trabalhar isso mais à frente. A gente já pode ver uma propriedade importante que é esse vetor velocidade, esse vetor derivada, ele é tangente a essa curva paramétrica, gráfico da nossa função vetorial.